Olá, irmãos! Continuando o estudo da Carta de Filipenses, no De Casa em Casa dessa semana, nós vamos falar sobre a generosidade. O texto base dessa semana é Filipenses 4, do 14 ao 23. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A generosidade dos filipenses, Paulo menciona e nos deixa como exemplo e ensinamento na sua carta, nos faz entender que não é apenas a ação de seres humanos e uma manifestação de bondade dessas pessoas ou de riqueza, coisas que elas tivessem em sobra e em abundância, mas ela mostra uma das características do nosso Pai Celestial, que é ser generoso. Jesus nos ensina que o Senhor é o nosso Pai e ensina também que o Pai amou tanto a este mundo, amou tanto a nós, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa natureza generosa de Deus se manifesta através dos seus filhos, através da igreja, através da disposição em ajudar, disposição em contribuir. Na nossa leitura, vocês devem ter notado o texto de 2 Pedro, capítulo 1, de como essa vida de Deus ela é fruto do próprio poder do Senhor através de nós. Não é um fruto humano, uma característica nossa, mas o poder de Deus faz com que nós possamos então viver essa vida de piedade, para que Deus manifeste a sua graça, a sua virtude através de nós que somos a sua igreja. E nós vamos acrescentando, como Pedro destaca, as virtudes da vida com Deus, e entre elas o conhecimento, o domínio próprio, mas também a fraternidade, o amor, a piedade, para que Deus receba a graça e glória das pessoas que nós ajudamos. E esse assunto, ele é tão importante para Deus que no Sermão do Monte, se nós formos ver ali no capítulo 6 de Mateus, Jesus está ensinando coisas tão importantes como a oração, o jejum. Nesse mesmo capítulo, Jesus faz menção da generosidade, quando ele ensina os discípulos a forma que eles deveriam dar esmolas. Não como os fariseus, né, que faziam isso buscando a glória dos homens, mas fazer isso motivado por amor. E a Escritura nos dá a forma correta, né, de nós exercermos a generosidade. Então, primeiramente, de forma discreta, para que apenas Deus veja, os homens não precisam ver a nossa oferta. E um outro ponto é que Deus ama a quem dá com alegria. Então, por outro lado, se há no nosso coração uma relutância em ofertar, ou se nós estamos muito apegados àquilo que estamos ofertando, isso traz menos glória para o Pai. E isso tem um contraste muito grande com o caráter de Jesus, né? Quando Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E é certo, irmãos, que quando nós ofertamos com um coração correto, com a atitude correta, o resultado é que nosso coração se enche de alegria, né, por estar fazendo isso para o Senhor. A contribuição dos filipenses para Paulo, ela é uma prova disso, né, que eles faziam com amor e buscando a glória de Deus, não a sua glória própria. E fica também
um outro aspecto importantíssimo na carta de Paulo, que os filipenses não estavam contribuindo, e ele sabia disso, eles não estavam contribuindo porque sobrava recurso, ou porque eles tinham riquezas, ou eles eram superabundantes. Não, eles eram uma igreja pobre. Ele menciona que eles tinham tentado participar e contribuir para as viagens de Paulo outras vezes, mas não tinham, infelizmente, tido recursos. Paulo também cita isso em 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9, o exemplo dos macedônios, entre eles os filipenses, de se esforçarem além das suas capacidades para poderem ajudar Paulo na obra missionária. Então, fica muito tocante o exemplo que Paulo dá, e ele reconhece o esforço deles, e ele mesmo diz que, de fato, o que eles estão fazendo é uma prova de fé, é uma prova de confiança no Senhor. E ele menciona que ele poderia viver sem os donativos, ele sabia viver em necessidade. No mesmo capítulo 4, no versículo 13, ele diz que já conseguiu se acostumar a ter pouco, ter muito, em qualquer circunstância ele estava bem. Mas a obra de Cristo através dos filipenses também se manifesta em eles contribuindo, né, e ajudando Paulo na sua obra missionária. E isso redunda em glória para Deus, né, e redunda também em bênção de volta para eles. Paulo cita um termo bancário, um termo financeiro, de dar mais crédito para os filipenses, né? E no texto original a palavra parece semelhante à palavra de juros, de rendimento, como se Deus fosse guardando para os filipenses bênçãos e bênçãos novas a partir dessa manifestação de generosidade. Por isso Paulo fecha esse trecho mencionando justamente a riqueza da glória de Cristo. Ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então a gente tem a promessa de que, manifestando a graça de Deus, sendo generosos, nós estamos, na verdade, mantendo esse movimento de graça, de misericórdia, que Deus nos abençoa e nós abençoamos outros também. O apóstolo João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Deus não deu qualquer coisa. Deus deu o seu melhor, deu o seu próprio Filho. Isso nos mostra que a generosidade ela tem uma finalidade, é algo bem prático. Nesse domingo nós celebramos o Natal, que é um tremendo gesto de amor e de generosidade de Deus para conosco. Então que nós sejamos bons imitadores do nosso Pai. E também nessa época nós costumamos fazer reflexão sobre o ano que passou, fazemos planos para o próximo ano. Então que possamos também aproveitar para refletir como estamos nessa área e também para permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos ajude na prática dessa virtude. E a gente está sempre sendo desafiado pelo Senhor para manifestar essa vida de Deus através das nossas atitudes no dia a dia. E não só doação de recurso financeiro, ou esmola, ou ajuda para alguém necessitado, mas a gente tem que ser generoso em tudo, né? No afeto, na acolhida, no tempo com as pessoas, e especialmente em compartilhar o Evangelho. Eu lembro daquele texto em que Pedro e João chegam no templo, eles não têm como dar esmola para aquele paralítico que está pedindo esmola, mas Pedro ele olha bem firme nos olhos do paralítico e diz: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E então o poder de Deus através de nós se manifesta através dessa presença do Senhor, de dar, de resgatar e de manifestar o amor dele. Então nós vamos compartilhar nos nossos grupos, nossas casas, para nos incentivarmos, né, uns aos outros a prática de boas obras e também orarmos uns pelos outros para que todos nós possamos crescer nessa virtude. Amém.